Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam bem-vindos ao Aparentemente Saudável, aquele programa que aborda tudo sobre literacia em saúde. Hoje trago para vocês um daqueles temas que parece assim, muito simples, quase que as pessoas não querem falar sobre o tema, mas que afeta muita gente. Vamos falar sobre transtornos alimentares e as suas consequências, as suas complicações no nosso corpo. E para este tema vou trazer dois convidados top. Sabe quem são? Siga-nos, deixa ali o teu gostinho na nossa página, no YouTube, no TikTok, no Instagram e no Facebook. Então hoje vou trazer para vocês dois convidados, aqueles convidados que na verdade resolvem o problema de muita gente. Para vocês, a doutora Angelina de Salles, a nossa nutricionista. Bom dia, boa tarde, boa noite, doutora Angelina. Seja bem-vinda ao Aparentemente Saudável. Obrigada, doutor Butaça, pelo convite. Olá a todos. Olá, Fred. Também. É um prazer estar aqui. O prazer é todo nosso. E trago também aquele personal trainer que dispensa comentários, aquele que é um dos maiores da nossa praça. Ele que não é só personal trainer, ele também é homem da massa, é empresário, é também escritor. Fred Carlos, muito boa tarde, bom dia e boa noite. Seja bem-vindo ao Aparentemente Saudável. Boa tarde, muito obrigado pelo convite. Obrigado. Então eu vou, normalmente muita gente parece saudável, mas será que é mesmo saudável? Que tipo de alimentação é que deve ter? O indivíduo gordo ou magro é saudável? Ou é por ser gordo é doente? Vamos abordar sobre esse tema, sobre esses lemas, aqui no seu Aparentemente Saudável. Eu vou começar o meu bloco hoje com a doutora Angelina de Salles, ela que é a nossa nutricionista. Doutora Angelina, o que é isto então de alimentação ou transtornos alimentares? O transtorno alimentar é quando uma pessoa tem uma relação diferenciada com o alimento, quer seja ou de restrição ou de exagero. São aquelas pessoas que comem muito pouco ou comem muito e elas se sentem culpadas. Nos transtornos alimentares, os que mais se destacam são a anorexia, a bulimia, a vigorexia, a ortodoxia e a compulsão alimentar. Muito bem, muitas vezes ele é compulsivo com a comida, ele sofre de bulimia. Doutor, destrinça bem essas situações aqui, que é para o nosso público lá em casa perceber na verdade qual é a diferença desses diferentes transtornos que a doutora acabou de nos citar. Então, na anorexia, a pessoa ela tem a comida disponível, mas ela não come. Ela entra como se fosse numa falta de apetite, ela come muito pouco porque quer se manter magra. E geralmente o paciente anorético, ele é mesmo magro e chega a ter às vezes um IMC de 15. O IMC, estamos a falar do índice de massa corporal, Isso. que tem a ver a relação altura e peso, certo? O IMC normal vai de 18,5 a 24,9. Quer dizer, a pessoa está normal, está eutrófica. De 25 a 29,9 está com excesso de peso. De 30 em diante, vamos dizer que essa pessoa está com aquelas obesidades, pode ser de grau 1 e de grau 2 e vai se elevando. Na anorexia, a anorexia leve tem um IMC de 17. Muito bem. Entre 16 e 16,5, vamos dizer que tem uma anorexia moderada. E a grave é quando tem um IMC de 15. Muito baixo. Muito baixo. Então são aquelas pacientes que às vezes também a paciente anorética pode ter comportamentos de uma paciente que tem bulimia. Em que sentido? Porque a anorexia pode ser restritiva ou compulsiva. Quando ela é restritiva, a paciente quase que não come. Quando ela é compulsiva, ela come e depois ela induz ao vômito
como meio de compensar a ingestão que ela do fez. alimento que teve. Porque se foi compulsivo é porque ela comeu muito alimento, uma quantidade excessiva em curto espaço de tempo. Que é para matar alguma fome, para matar algum desejo? Porque assim, ela sabe que tem que comer, mas Certo. ela não quer comer porque quer se manter magra. Logo, você vai comendo pequenas porções por algum tempo, mas depois a fome aperta mesmo. Certo. E nesse caso ela vai ter que comer muito. E ao Que é comer para poder muito, compensar. para compensar, Uhum. ela sente-se culpada, porque geralmente também tem a ver com pessoas que são perfeccionistas, Muito ou bem. que sofreram algum trauma, ou que estão inseridos numa cultura de magreza, por exemplo, as adolescentes, que têm como, por exemplo, meu ídolo, por exemplo, é uma Gisele Bündchen, por exemplo. Certo. E ela é uma adolescente que não consegue diferenciar que a Gisele Bündchen é uma modelo, aquilo é a profissão dela. Entende? Muito bem. E fazem, não tem transtornos alimentares. As modelos normalmente Não tem. usam uma certa dieta para manter aquele físico. Isso. O que é diferente dessa pessoa que se inspira a esta modelo. Sim, Muito porque bem. ela ao se inspirar, com aquela pouca idade que ela tem, às vezes não procura uma profissional, faz por conta própria, vai desenvolver esses transtornos. Transtornos. Ok? E Muito isso bem. vai levar a essa anorexia, que pode ser restritiva ou compulsiva. Já na bulimia, você às vezes nem dá conta que a pessoa tem algum transtorno, porque geralmente, na maioria das vezes, a pessoa que tem bulimia, ela pode ter um corpo perfeito. Ela pode ter um corpo perfeito, pode ter excesso de peso e como pode também ser obesa. O bulímico ele come e come muito, mas provoca sempre maneiras de compensar aquele excesso que ele fez De maneira estão essas, doutora? pelo vômito Ok? ou pela purgação, que no caso vai tomar um laxativo, vai fazer um enema ou vai tomar um outro. Vai arranjar formas de tirar a alimentação que ingeriu. Uhum. Ou Muito bem. também pode ser aquela pessoa viciada em academia, que treina 3 horas seguidas Para poder. porque quer queimar o que ela excesso de comeu. caloria que ela comeu. Este é daqueles temas que parece assim muito insignificante, mas temos se calhar alguém lá em casa que tem esse problema ou alguém na sua família que tem esse problema e que muitas vezes é ignorado. Doutora, diga-nos, normalmente, quais são os sintomas que esses indivíduos têm e que muitas vezes é ignorado pela família? Porque muitas das vezes a família, quem tem o transtorno, não sabe o que tem. E a família como é que consegue lidar ou como é que consegue perceber que possivelmente o meu filho, a minha mãe ou o meu parente próximo esteja a ter esse transtorno alimentar? Às vezes é muito difícil de identificar e os familiares se identificam já quando está num caso muito extremo. Por exemplo, não quer comer em família. Eu digo que é difícil porque, principalmente em cidades muito movimentadas, como por exemplo em Luanda. Certo. Luanda nós sabemos que as famílias não têm tempo para sentar à mesa e comer com os filhos o pequeno almoço, o almoço, o jantar. Diferente de nós É uma que vida estamos muito aqui. agressiva. Uhum. Quase que as pessoas estão mais tempo no trabalho e no corre-corre, Nós que certo? estamos aqui em Benguela ainda conseguimos ter isso. Então, como é que os pais vão identificar se não O seu filho conseguem tem. sentar à mesa com os filhos por causa do estilo de vida que se tem em Luanda, né? Então, a anorética ela não come. Lá em casa alguém se deve dizer, eu não posso deixar meu trabalho para Pois poder prestar atenção em casa. Mas às vezes é necessário para a gente poder perceber os transtornos que nossos familiares têm. Por exemplo, não come, ou se come, ela vai fingir que vai comer, depois logo a seguir vai ao banheiro. Também as mães têm que ficar atentas com isso e os pais. Tipo, a filha acaba de comer, nem espera que os mais velhos se levantem, ela já levanta, vai logo para o banheiro. Tem que começar a prestar atenção nisso. Ok? Principalmente na bulimia, o esmalte dos dentes começam a ficar desgastados. Começa a ficar sem calço ou Como é que eu posso dizer? Às vezes há coisas que, para colocar numa linguagem mais terra a terra, é um Fica pouco difícil. complicado, né? Fica difícil. Às vezes vê que nos dentes tem assim umas manchas tipo mais esbranquiçadas certo? em relação ao dente todo. Uhum. Às vezes tem calo, principalmente nesses 2 dedos, no indicador aqui e nesse dedo do meio, Certo. né? Tem assim calos porque são os dedos que a pessoa mais Usa coloca para poder. isso para provocar o vômito, começam a ficar muito ansiosas, podem ficar depressivas, a pressão está quase sempre baixa, têm insônias, muitas vezes são muito ansiosas, querem tudo já. Estamos a para dizer agora. que isto pode afetar, na verdade, o organismo e o seu estado emocional. Sim, pode, porque na maioria das vezes as pessoas que têm esses transtornos alimentares
são pessoas que sofrem com ansiedade, com depressão, são pessoas muito perfeccionistas. Olha, nós também vamos abrir um tema dentro em breve, vamos falar sobre depressão e vamos falar também sobre ansiedade. Continua, doutora. E que às vezes também na família tem casos de transtornos mentais. Tem às vezes algum familiar que tem algum tipo de transtorno mental, essas pessoas são mais propensas. Na ortodoxia, que também é outro transtorno alimentar, são aquelas pessoas muito ligadas à alimentação saudável. E esse transtorno foi incluído em 1997 por um médico americano, que ele passou por isso e começou a retratar essa questão. Ele era muito ligado à alimentação saudável, até como forma de prevenção de alguma doença, e começou a ficar obcecado. Começou a tirar alguns alimentos, são aquelas pessoas que antes de comprar alguma coisa leem o rótulo várias vezes. Por exemplo, só comem coisas que são saudáveis ao extremo. Se vai comprar um alimento, tem que ser orgânico, biológico e tudo mais. Isso também, ou seja, tudo por excesso faz mal. Sim. Até uma coisa boa, quando em excesso, sem equilíbrio, faz mal. São pessoas que não convivem com a família. Por exemplo, vamos ao almoço de família, ela não quer ir, porque sabe que no almoço de família tem coisas que não são saudáveis, então ela não quer estar naquele meio de pessoas que não são saudáveis. Doutora fala de saudável. Daqui a pouco vou passar a palavra ao nosso personal trainer para saber se em algum momento já teve algum paciente, algum indivíduo dentro da sua preparação física que tem algum transtorno alimentar. Mas a doutora falava em alimentação saudável. Quando é que uma alimentação deixa de ser saudável e vira realmente um problema? É assim, por exemplo, na alimentação saudável você tem que incluir todos os grupos alimentares, de carboidratos, proteínas e gorduras. E como estamos aqui no meio de profissionais de saúde, a gente sabe muito bem que tem algumas dietas que excluem alguns grupos alimentares. Certo. A melhor dieta é aquela que não exclui nenhum. Que não exclui. Muito então, bem. Essas que excluem, elas têm o seu momento, mas não é para seguir o resto da vida. Por exemplo, eu não posso submeter um paciente a ficar o resto da vida só a comer carne. Que não coma carboidrato, só coma proteína animal, por exemplo. Só come proteína animal, por exemplo. Não, isso existe um momento a ser feito. Por exemplo, dieta cetogênica, onde nós sabemos que tem mais alimentos de origem animal e alimentos gordurosos. Essa dieta foi desenvolvida para pacientes que têm epilepsia, quando ela começou. Então, isso é uma dieta que se usa no momento para combater certos sintomas. E depois dos sintomas estarem amenizados, o paciente tem que sair dessa dieta, ou então a dieta ser moderada. Mas há quem vai querer levar isso como estilo de vida. Não é aconselhável. Assim como também tem muita gente que usa na sua dieta restrição de carboidrato. Sim. Deixa de comer batata, arroz. E o que a doutora tem a dizer sobre isso? Nesses casos, essas pessoas têm que ter um acompanhamento multidisciplinar, com nutricionista, com psicólogo e fazer atividades físicas, porque essa restrição de carboidrato usa-se por um determinado período, né? Por exemplo, olha, 1 mês ou 45 dias, e depois começa-se a introduzir os carboidratos. Isso vai depender muito de qual é o objetivo naquele momento. Sim. E voltando à pergunta que eu faço, doutora, quando é que nós estamos perante uma alimentação saudável? Quando tem carboidratos, proteínas. Existe alguma percentagem dentro? Porque isso normalmente a gente come todos os dias, né? Sim. Mas nós temos dito às vezes dieta equilibrada, não é? Há alguma percentagem que eu recomendava para que no prato de uma pessoa podemos dizer que é uma alimentação saudável? Sim, por exemplo, você vai dividir o prato em 3 porções. Metade do prato tem que ser de verduras, de legumes ou de vegetais. Por exemplo, tem que ter salada, tem que ter verduras. Se você tiver a comer, por exemplo, um fungo, eu brinco sempre que a salada do fungo é o londi. Certo. Você não vai comer fungo com tomate e alface em rodelas. Nós nunca montamos um prato assim. Como angolanos, se vamos comer fungos, vai ter que ter ali uma quizaca, por exemplo, um molho de tomate, porque quizaca, molho de tomate e fungos também são carboidratos, mas são carboidratos bons. Quando é que é
quando não é um carboidrato saudável, quando é um carboidrato refinado, por exemplo, um açúcar branco, um arroz branco, uma massa branca. Então está a querer dizer que comer fuz é saudável? Comer fuz é saudável, nas quantidades certas e montando bem o prato. Porque há muita gente que diz, vocês comem muito fuz, por isso é que estão muito gordos. Se fosse assim, os nossos antepassados não eram gordos como nós. E outra coisa também que nos nossos dias eu vejo muito. Antigamente comia-se 2 refeições, no máximo 3. Nós hoje comemos 5, 6. Por quê? No nosso tempo também tem uma oferta maior de alimentos. Tanto é que as pessoas hoje não comem porque têm fome. Elas comem porque vem a comida, que é uma coisa que acontece na compulsão alimentar. A pessoa não come porque tem fome, ela come porque tem comida disponível, ela come, depois fica com aquele peso de consciência e às vezes pode, né, colocar o dedo para retirar o alimento, pode tomar um laxativo. Então é preciso equilibrar. Não é? Então diz-se que numa dieta normal você vai ter aí, por exemplo, 50% de carboidratos, não é? Certo. 25% de gordura e 15% de proteína para dar ali os 100%. Posso estar a errar um pouquinho nas porcentagens, sim, mas é mais ou menos assim que se monta um prato. Mas há quem também pode ter, por exemplo, uma dieta de 30% de carboidrato, mais de proteína e um pouquinho mais de gordura, reduzindo o carboidrato, não retirando. Por quê? Porque fruta é carboidrato e é um carboidrato bom. As saladas são carboidratos e são carboidratos bons. As verduras também são carboidratos bons. Só que as pessoas acham que carboidrato é só arroz, massa, funs. Não. Temos a batata, que é um bom carboidrato, mandioca, banana, pão, inhame, abóbora. É preciso montar bem e lembrar lá em casa que os carboidratos no organismo transformam-se em açúcares, né? Sim. E esses açúcares muitas vezes não são, vamos aqui chamar, metabolizados como devem ser, acumulam-se em gorduras. Daí que muita gente engorda por causa dos carboidratos. Não, mas temos que consumir os carboidratos integrais, que são esses que acabei de citar, por exemplo, a batata, banana, pão, mandioca, inhame, as frutas e as verduras. Por quê? Porque são carboidratos que também têm na sua composição, para além do açúcar, a fibra. Certo. E quando você come eles em conjuntos, na íntegra, por isso é que chamam alimentos integrais, porque estão ali íntegros, a fibra vem junto e automaticamente o açúcar no sangue é liberado em pequenas quantidades, porque tem ali a fibra a fazer, né, esse equilíbrio. Por isso é que devemos montar bem o nosso prato, porque quando eu monto um prato com carboidrato mais proteína, que no caso é peixe, é carne, é o ovo, é um fígado, que são as nossas iscas, que nós gostamos muito. Essa proteína também ajuda a fazer com que esse carboidrato não se transforme em açúcar muito rápido no meu organismo. Vai se transformando aos poucos. Resultado, eu tenho mais tempo de saciedade, porque o açúcar está sendo liberado em pequenas quantidades e por mais tempo. Se eu como um carboidrato de forma isolada, ele libera o açúcar muito mais rápido e logo a seguir eu tenho fome. E se ele for um carboidrato refinado, como por exemplo açúcar branco, arroz branco, massa branca, as gasosas, os sumos de pacote, aí é pior, porque aquilo é praticamente uma glicose pura. Sem o acompanhamento de uma proteína, eu libero muito mais açúcar no sangue, eu faço o meu organismo secretar muito mais insulina e isso vai começar a fazer com que o meu pâncreas comece a falhar, eu comece a ter obesidade e posso vir a desenvolver outras doenças. Como a diabetes e outras doenças mais. Sim. Muito bem, obrigado, doutora Angelina. Como vocês veem, nem sempre o fungo faz mal, mas é importante para termos uma alimentação saudável que tenhamos dentro deste prato mais alimentos saudáveis, como as frutas, como as verduras e, é claro, as proteínas, o peixe, a carne também devem estar acompanhados, não na maior proporção como os outros alimentos. Fred Carlos, dentro da sua atividade enquanto preparador físico, já se deparou com algum caso em que alguém foi à sua academia ou procurou os seus serviços porque tem algum transtorno alimentar? Bom, assim diretamente não, porque normalmente não só a literatura, a própria prática também diz que as pessoas com peso a mais
na sua abordagem, a literatura diz que são mentirosos. Ok. Porque nunca dizem que comem muito, nunca dizem que... Eu só como um bocadinhozinho. Eu até não estou na comida. Eu até só como grelhados, eu até hoje não comi nada. E é impressionante que a própria literatura traz essas respostas, que muitas vezes nós recebemos dentro dos ginásios. E então nós percebemos que estamos perante pessoas que ou comem muito ou comem menos, porque o próprio corpo em si indica, é uma amostra. Certo. Uma amostra. Existem poucos casos de que as pessoas têm peso a mais e Que comem procura. pouco. Ok. Pouco. Porque hoje há um estudo que já diz que às vezes a maior parte das pessoas tem gordura a mais, é porque o corpo tem essa difusão, produz gordura a mais. Já é hoje considerado por alguns especialistas que é uma doença, porque o corpo produz gordura a mais do que os próprios alimentos que são consumidos de forma irregular ou de forma não regulada, como bem disse a doutora Angelina. Há pessoas que têm uma predisposição de produção de gordura a mais. Então, vê-se que muitas vezes recorrem à redução do estômago, a questões mais drásticas. Sim, mas no fundo não se olha para a causa da gordura, porque na verdade boa parte desses corpos produzem gordura a mais, e aí é um tal problema. Okay. E daí é que é necessário procurar a nutricionista para regular o que comer, para, de certa forma, poder controlar esse transtorno. Certo. E Fred, como é que os transtornos alimentares podem refletir dentro do desempenho físico? Bom, por exemplo, para ganho de massa muscular, vamos ter que fazer um plano de treino e o plano de treino é associado à alimentação e ao repouso. Para a perca de peso é sempre a mesma coisa. Vai ser plano de treino, plano alimentar e repouso. Certo. Então, se quer emagrecer, vai ter que comer menos de X e gastar mais de energia. Okay. Para conseguirmos ter aqui um coeficiente negativo de consumo de energia. E o gasto de energia. E o gasto de energia. Isso, as nutricionistas conseguem regularizar bem isso. O indivíduo que quer emagrecer vai ter que consumir menos e gastar mais. E aquele que quer ganhar vai ter que consumir mais e gastar menos. Há aqueles casos em que as pessoas exageram nos exercícios por causa de uma obsessão de corpo. Pois. Esses casos em que as pessoas vão para o ginásio em que eles exageram porque querem obter um determinado corpo. Sim, há questões exageradas. Nós temos as pessoas têm uma percepção de que o corpo cresce no ginásio. O corpo não cresce no ginásio. O ginásio é 10%, porque a base está na alimentação, a base é a alimentação e o repouso. E muitas vezes nós estamos perante atletas e, como a doutora Angelina dizia, comem tanto e depois querem ficar 3 horas dentro do ginásio a treinar para compensar o que comeu. E nós sabemos muito bem que o treino por excesso também baixa a imunidade do indivíduo. E pensar que nós vamos ficar magro num treino ou vamos ficar grande num treino é um pensamento super errado. Okay. Porque é com o tempo que se consegue estes resultados. A OMS recomenda, se eu não estiver errado, perto de 1,5 kg por semana. E então a quem quer tirar em uma semana 10 kg. 10 kg. Isso depois tem suas consequências. Quais são realmente os perigos de fazer exercícios sem uma alimentação adequada? Bom, na verdade, para as pessoas quando não se alimentam bem, praticam exercícios físicos, eles vão ter problemas de saúde. Podem ter problemas de saúde e há casos que atletas desmaiam porque não tiveram uma pré-refeição antes do treino, vieram com o corpo muito fraco. Porque imagine uma pessoa que treina de manhã, jantou às 19 e vem treinar aí 9, 10 horas. Está quanto tempo sem comer? Desde as 19 do dia anterior. Está muitas horas sem comer e quer treinar.
E a pessoa tem que comer antes de treinar algo, né, para o corpo se manter firme aí. Mas algumas pessoas treinam bem em jejum. Certo. O nosso corpo adapta-se, mas há situações de que as pessoas são tão fracas que não podem treinar sem comer algo. Principalmente uma pessoa que quer ganhar peso. E tem aqueles casos ainda, pronto, tem-se dito que a água também é uma alimentação, né, doutora Angelina? Há pessoas que gostam de treinar e consumir muita água. Há quem não gosta de quando está a treinar. Isso influencia na prática de exercício físico? Sim, é importante que nós hidratemos o nosso corpo enquanto nós vamos praticar exercícios físicos. E há pessoas que têm necessidades maiores de hidratação. É só olhar a tua quantidade de suor, ou que suor é que tu liberas, é o nível de compensação que tu tens de fazer. O corpo tem que estar hidratado. Que é para evitar desmaiar também, não é? Para evitar desmaiar. Muitas vezes as pessoas acabam por desmaiar porque ficam totalmente desidratadas. E vamos outra vez uma pessoa que treina de manhã. A última vez que bebeu água foi a que horas? E depois vai fazer um treino bem forçado sem beber água. Isso traz alguns problemas porque diz-se muito de que o nosso corpo, quando precisa de água e não tem água, ele vai buscar nos intestinos. E nos intestinos nem sempre a água que está lá, já sabemos em que condições é que está a água que está nos intestinos. Nós os praticantes de exercício físico, precisamos hidratar, porque até onde eu sei, os meus atletas normalmente são consultados pela doutora Angelina. A doutora Angelina recomenda a quantidade de água que tem que beber por dia, procurar beber essa quantidade de água por dia, principalmente para que é para ter o exercício adequado. Até porque os músculos precisam muito de água, precisam desta água, desse líquido. Nosso organismo precisa de água de uma forma geral. Sim. Existe alguma relação entre a alimentação desregulada e as lesões físicas? Bom, não, eu acho que não existe aqui uma relação assim direta. Agora, o que pode acontecer é que se tu fores fraco no ginásio, não tiveres nível de energia para praticar exercício físico, você pode se lesionar no exercício que não é de se lesionar por falta de força. Mas não há uma grande relação entre a alimentação e as lesões. Embora podemos dizer que se uma pessoa treina tanto e não se alimenta em condições, os músculos vão ficar fracos, as articulações vão ficar fracas. Aí podemos trazer essa tal grande relação, mas eu acho que numa idade de 18 anos até os 25, uma idade onde o corpo ainda está genuíno, está novinho, há muita capacidade, mas já sabe de adaptação. Mas se quer treinar muito, tem que se alimentar. Ou seja, a nossa alimentação tem que ser compatível ao objetivo que nós queremos ir buscar no ginásio. Se tu queres ganhar músculo, tens que ir buscar uma alimentação que te faça captar músculos. Se queres emagrecer, tens que buscar uma alimentação compatível ao teu objetivo. O que acontece às vezes é que queremos ganhar músculos e estamos a nos alimentar como alguém quer perder quilos. Ok. Pois. Eu vou entrar aqui agora nos mitos e verdades e continuando aqui com o Dr. Fred. É verdade ou é mito que para uma pessoa emagrecer, enquanto praticante de exercício físico, deve comer pouco? Isso também é para a doutora Angelina. Porque, não, você não está emagrecendo porque está a comer muito. Você está a ficar muito magro porque está a comer pouco. Essa é a relação. Doutora Angelina. Doutor Fred. Doutora Angelina. Eu acho que é assim, a partir do momento que a pessoa quer ganhar peso ou quer perder e procura uma nutricionista, nós vamos calcular o que essa pessoa precisa para, por exemplo, perder 4 quilos em um mês ou ganhar 4 quilos em um mês. E isso vai variar de pessoa para pessoa. Mas é claro, se você quer perder peso, mas você não quer melhorar a tua alimentação, não vai ser possível você perder peso. Porque às vezes a pessoa até pode dizer, não, eu como pouco. E eu pergunto sempre, o que é pouco para ti? Porque o que é pouco para o paciente pode ser muito para mim. E também tem a ver a questão da qualidade dessa alimentação. Muito bem. Ainda dentro dos mitos e verdades, quem come muito rápido engorda? Engorda. Tem mais probabilidade de engordar do que quem come pouco. Daí a necessidade de mastigar bem os alimentos. Quando você come muito rápido, você não tem a percepção do quanto estás a comer. Você só vai comer. E o que leva a pessoa a Pode comer? ser um transtorno alimentar?
Pessoas ansiosas têm tendência de comer mais rápido. Pessoa satisfeita. Se a pessoa come muito rápido, ela em 20 minutos vai comer muito mais. E o que leva a comer muito rápido, para além daquelas coisas que eu já citei? Alimentos refinados. Bebê, sim. Vamos pensar comigo. Podemos fazer experiência em casa. Se você come pão branco e come pão integral, o que te leva a mastigar mais? Pão integral. Se você tem mais come, fibra. Tem mais fibra. Se você come cenoura crua e cenoura cozida, o que te leva a mastigar mais? A cenoura crua. Certo. Então, é só nós vermos isso. Por isso é que os alimentos integrais sempre têm que entrar, ou os alimentos crus, que se podem comer crus, é claro, tipo as saladas, porque elas vão fazer com que a pessoa mastigue mais. E o ato de mastigar mais permite que o alimento seja melhor digerido, porque ele vai chegar no estômago praticamente amassado, a digestão é melhor, você recebe melhor também os nutrientes e outra vantagem, melhora a ansiedade. A pessoa vai perder tanto tempo a mastigar e, verdade, ela fica cansada de tanto mastigar e depois ela não quer comer mais. Muito bem. Então isso é muito importante. E porque eu tenho aqui que é a minha experiência, por exemplo, eu como muito quiabo cru. Eu, normalmente, quando estou cheio de fome, vou comer rápido, como rápido, mas eu como sempre quantidades certas. E quando chega a hora do quiabo, eu como tão rápido, mas como, só para comprovar o que a doutora Angelina disse, eu até mudo a forma de sentar, porque eu agora vou comer quiabo. Eu vou ter que trincar, já sei que o quiabo é quase 5 centímetros, eu vou trincar 3, 4 vezes nesse quiabo e vou ter que dar tempo de eu mastigar o quiabo. Porque isso eu não tenho como abrir mão, não tenho como engolir aquilo sem mastigar. Então, esse processo todo... Melhora a ansiedade Melhora, e quando já estou a mastigar o quiabo, nem telefone consigo pegar, porque concentro-me a mastigar o quiabo até acabar a quantidade de quiabo que eu quero mastigar. Quero mastigar. Muito bem. Porque é uma boa fonte de fibra, é uma boa fonte de carboidratos, como disse a doutora Angelina, e que eu preciso para manter o meu corpo. Então, o que acontece? Muitas vezes nós comemos alimentos muito processados, né? Que para mastigar nem nos dá trabalho. E depois acabamos de comer, dá-nos logo vontade de beber água. Outra coisa, já que falou, é outro mito que acontece, e isso dito por minha mãe uma vez, comer e beber não é saudável, faz engordar. Doutora Angelina. É assim, não é saudável porque vai prejudicar um pouquinho a digestão, porque vai diluir as enzimas digestivas. E você fica naquela come, bebe água. Quando das por ti, às vezes há quem vai comer menos com essa prática, há quem vai comer mais. Quem vai comer menos, daqui a 2 horas tem fome novamente, porque novo. bebeu mais água do que comida. Isso. Do que comeu. E quem come muito também pode demorar mais para sentir fome, mas naquele momento já comeu demais. O ideal é meia hora antes da refeição tomar meio litro de água. Muito bem. Para quem quer perder peso. Quem quer ganhar peso, não beba água meia hora antes da refeição. Come. E depois é que beba água. Isso faz ganhar peso? Não, para quem quer ganhar massa muscular. Porque geralmente pessoas que têm muita dificuldade em ganhar massa muscular também são pessoas que já têm às vezes bons hábitos alimentares e comem pouco. Então, se você come e bebe, vai comer muito menos. E se você bebe água meia hora antes da refeição, quando você for começar a comer muito menos. Certo. Então, deixa a água para depois. Quem quer perder peso, meia hora antes da refeição, meio litro de água, come, espera 2 horas ou 1 hora e aí bebe água. Isso faz perder peso? Isso faz perder peso. Porque come pouco também. Sim, e quando o Fê estava a falar sobre o quiabo, lembrar aqui que o quiabo é um bom hipoglicemiante, ou seja, baixa o açúcar no sangue. Então nós já falamos muito da diabetes, do excesso de peso. É um dos bons alimentos para ajudar a manter a glicemia no seu determinado nível. E muitos reclamam do preço da linhaça e da chia. O quiabo, aquela baba que o quiabo faz, é aquela goma também que a chia e a linhaça fazem. Então, tem o quiabo como opção. Tem o quiabo como opção. E há quem diz também ainda neste processo de beber água, que a ingestão
de água durante a alimentação, também faz aumentar a dilatação do estômago. Isso é Faz o teu estômago um bocadinho maior, tem uma tendência de querer se alimentar paulatinamente, aumentar a quantidade de alimento que vai ao teu estômago. Sim. Muito E outra bem. coisa também que precisamos falar em termos de digestão é aquele hábito que nós temos de comer e falar. Uhum. Até porque as nossas famílias são alargadas. Certo. E quando vamos nos almoços de família é inevitável. Você nunca mais viu aquela tia, nunca mais viu aquela prima, está a comer, está a falar. Isso prejudica muito a nossa digestão, causa maiores arrotos e maiores gases. Então, Muito bem. quem sofre muito... Por isso é que nossos pais naquele tempo nos mandavam calar a boca enquanto íamos a comer. Sim. Oh, Aquilo era só falar o óbvio, né? Tipo, lá, passa o arroz, está aqui. Passa o fungo, está aqui. E não manter uma conversa longa durante a alimentação, as Primeiro refeições. come e depois é que vamos fazer aquela conversa longa. Então, quem nos está a assistir e sofre muito com arrotos e gases, se sabe que quando está a comer também gosta muito de falar, Essa diminui. faça essa experiência e vai ver Que vai ter resultado. melhorar. Muito bem. É aqui o nosso mitos e verdades. Fred, como preparador físico, qual é o papel na identificação desses problemas dos transtornos alimentares? É fundamental, porque é fundamental identificar, por isso é que eu no treino personalizado, eu não aceito treinar alguém que não foi consultado por mim, porque eu tenho que fazer um diagnóstico do atleta, ver como ele se alimenta, como é que ele dorme. Qual é a atividade física, Sim, qual é o sim. estilo de vida que Estilo tem, de vida que ele o que tem. muitas das vezes os ginásios não têm, muitos ginásios não têm. Sim. Só vai para o ginásio, quer puxar ferro, quer Sim. fazer outros, mas não tem ainda a sua história clínica elaborada. Sim, temos que saber isso, o histórico do paciente, e se for um caso muito delicado, a nível do transtorno alimentar, como já disse, recomendamos a doutora Angelina, por acaso ainda ontem perguntei a ela, já posso começar a mandar pacientes para ti? Porque é exatamente isso que acontece, nós temos que fazer um diagnóstico para a gente conseguir lidar com o atleta ou atingir o objetivo, porque o que se paga hoje para treinos personalizados é um pouquinho puxado, nós queremos que as pessoas invistam e consigam resultados, mas para que isso aconteça é importante o diagnóstico, anamnese, o que o paciente faz, a que horas é que ele dorme. Certo. Muitas vezes ele está engordado também porque está acordado muito tempo. Porque O repouso é fundamental. Sim. Porque há muita gente que tem uma vida tão agitada que quase que não descansa, quase que não tem tempo normal de descansa. sono. E depois não só essas longas horas que ele fica acordado, fica a comer também. Quando era uma hora de estar no repouso, a dormir, para conseguir os seus objetivos, porque se nós não fizermos isso, para nada vale o nosso serviço, vai estar zero, porque nós temos que adaptar o nosso treino às necessidades. Mas às vezes, Fred, às vezes é difícil, pelo estilo de vida que se leva, ter, na verdade, uma alimentação ou as horas de sono como deve ser. Porque as pessoas têm uma vida corrida, quase que não têm tempo nem para si mesmo. Até às vezes tenho dito que 24 horas para mim não chega. Tu tens a tua vida em que de manhã, e aqui vamos falar qual é o melhor horário para treinar, já agora, porque há quem prefere às 5, depois vai trabalhar, há quem prefere depois do trabalho trabalhar. Fred, qual é o melhor horário para nós trabalharmos e quais são os momentos que a gente pode arranjar para poder descansar, já que estamos a falar de descanso lá para as pessoas? Não, porque vejamos lá, não indo diretamente à resposta, um país com mais cultura da prática de exercício físico, no meu ponto de vista, acho que é Brasil. Brasil, tu não vês nenhum ginásio no Brasil aberto 5 horas, não vês. Os ginásios fecham tarde, mas nenhum está aberto às 5 horas. Mas vamos falar aqui os aspectos culturais, nós vamos aqui os ginásios às 5 horas. A melhor hora para treinar é a hora que mais temos predisposição hormonal, a partir das 10, 11. Aí já estamos a trabalhar. Sim, mas seria essa hora, e estamos bem acordados. Certo. É a hora que o organismo começa a ficar bem acordado. Porque lá no mato, quando se acorda 7 horas, 6 horas, vai-se atrás da casa onde está alinhado o sol, ficas a apanhar o sol primeiro. Depois é que vamos para as tarefas. Certo. E o que é que acontece? Nós estamos aí 5 horas por ginásio e em alguns casos 3 horas, 4 horas. O nosso corpo ainda não despertou.
nosso corpo ainda não despertou, mas é óbvio que o ser humano adapta-se em muitas coisas, mas a minha hora para treinar não seria essa. E se voltarmos para uma resposta direita nos dias de hoje, com essa adaptação, eu digo sempre, a melhor hora para treinar é aquela que tu tens tempo. Mas cientificamente seria uma hora que nós temos o pico hormonal, que a partir das 10, 11, a partir dali já podemos começar a treinar até 16, o pouco organismo já está programado 18 horas, e mesmo ele já não quer fazer quase nada a partir das 18 horas. Há quem diz que os melhores horários para treinar é a partir das 15 até 17. Esse horário também não é mau. Ok. Não é mau. Okay. Esse horário não é mau. Porque normalmente as pessoas trabalham das 7 ou das 8 até as 14, 15, depois dali vão para a academia, 18 horas está em casa, jantou 19, descansou 20, dia seguinte 7h30 está novamente no corre-corre. Mas fica aqui hoje o treinamento, e acredito que brevemente teremos outros estudos. Hoje o treinamento está muito ligado à mente por causa do estresse. Há pessoas que se não treinar não se sentem bem. Por exemplo, os atletas que trabalham em grandes empresas, eles sentem-se bem treinando às 5 horas. Okay. E eu não posso, de certa forma, contrariar esse processo, porque ele sente-se bem, porque hoje o treino é para sentir-se bem. Eu estou a desenvolver tratamentos para obesos, né, que é psicofísico, que tem muito a ver com isso, porque eu tenho que adaptar a realidade do meu atleta. Se ele trabalha muito e se sente bem treinando, acordando 5 horas, fazendo primeiro a sua atividade para despertar, mesmo para ele acordar, esse indivíduo, se calhar o pico dele hormonal já não será às 11, porque ele às 5 já meditou, já treinou, já está mais acordado do que aquela pessoa que vai acordar, por exemplo, às 9 ou às 8. Então, o nosso corpo tem uma capacidade terrível de adaptar-se. Existem aquelas pessoas também que preferem treinar no final do dia, porque dizem que o trabalho foi muito estressante. Porque olha que hoje quase não conseguimos fechar os ginásios por causa da questão mental, não pela questão física. É pela questão da saúde mental. Os feriados, temos que abrir ginásios porque as pessoas têm uma necessidade de treinar fora do normal. Então, há realidades que treina-se. Eu agora no Brasil treinei, eram meia-noite, estava eu a treinar, nunca treinei meia-noite, treinamos meia-noite, saímos quase 1 hora do ginásio. Okay. É saudável? Eu acho que não é, porque eu devia estar dormindo nessa hora. Mas eles estão adaptados a essa forma de treinar. Mas para conseguir resultado precisa mesmo dosear o repouso e a hora de treinar. Isso não tem como. Na performance, no nível da performance, tens de saber mesmo descansar, acordar para treinar e descansar, porque se não ser isso, alguma coisa vai ficar atropelada. Agora, se for só para diversão, a hora que puder, vai lá treinar. A hora que puder, vai lá treinar. Doutora Angelina, doutor Fred, é importante que se tenha uma rotina saudável entre a alimentação e o treino? Realmente é a base. Nós temos que nos alimentar bem e praticar exercícios físicos. Isso está comprovado cientificamente, nem uma conversa só minha e da doutora Angelina do Rocaso. Certo. Nos dias de hoje, diz-se que quem seguir esses 3 elementos, se tiver 50 anos, uma possibilidade de chegar aos 100. Tem que haver uma alimentação saudável, prática de exercícios físicos. Não estamos a falar da performance, mas no âmbito da saúde e bem-estar, porque a performance exige mais um pouco de nós e a performance não faz parte da linha da prática de exercícios saudáveis, é performance, certo. É fora do normal, e mesmo a nível da alimentação e da suplementação também é fora do normal. Então, se queremos ter uma vida longa, temos que praticar exercícios físicos e saber o que comer. Eu digo sempre, ser fitness é fácil, difícil é deixar de comer aquilo que não te deixa ser fitness. Eu tenho dito às vezes que o processo de emagrecimento ou de ter um corpo saudável tem muito a ver com o estilo de vida que você adota. Não é, em um determinado momento, você deixou de comer isso, vai depois voltar a fazer novamente tudo. Mas sim, mudar os teus hábitos alimentares, mudar o teu estilo de vida. E o estilo de vida tem muito a ver com aquilo que estamos aqui a falar no programa. Tem muito a ver com a alimentação adequada, para não falar saudável,
em função de cada indivíduo, como dizia a doutora Angelina, e também tem a ver com a prática de exercício físico, que também a prática de exercício físico também depende de cada indivíduo. Porque tem pessoas que têm as suas comorbidades, não é? Uns que têm alguma lesão no joelho, outros que têm alguma lesão em alguma parte do corpo, que não têm que fazer o mesmo exercício ou da mesma proporção que uma outra pessoa. Porque o que acontece muitas das vezes é que nós não acabamos por não consultar um especialista, um indivíduo entendedor da matéria, e acabamos por fazer aquilo que cada um vem nos falar, não é assim, doutora Angelina? Sim, e como o doutor Bucala estava a dizer, não é? Por exemplo, na anorexia, a paciente anorética, e estou sempre a falar a paciente porque... Acontece mais com as mulheres. Acontece mais com as mulheres. Certo. Se for muito grave, ela pode ter osteoporose, os ossos enfraquecidos. Você não vai colocar uma pessoa que tem os ossos enfraquecidos logo na academia para fazer, por exemplo, um treino de alto impacto. Né? Vai fraturar. Vai fraturar. O treino fortalece os ossos? Fortalece. Mas quando a osteoporose está instalada, primeiro vamos cuidar da restauração desse osso e depois é que essa pessoa vai para a academia. E nesses casos, por exemplo, tem fratura, tem ossos fracos, tem problema nas articulações, o que mais se indica? A hidroginástica. Sim. Não sei se aqui em Benguela já tem, né? Sim. É uma das melhores práticas de exercício. Sim. Tu tens quase a mesma resposta, mas com o apoio da água. Menos impacto. Sim, Com menos impacto, porque a água acaba por ajudar muito nisso. Então é importante, doutora Angelina, que se trabalhe em equipe. É necessário que dentro dessas patologias, destes transtornos alimentares, é preciso que tenhamos uma nutricionista, um psicólogo, um preparador físico. E às vezes também um psiquiatra, porque dependendo da gravidade, às vezes temos que entrar com medicação para poder ajustar, porque é aquilo que se diz, a pessoa às vezes não vem ao seu juízo só sem ajuda. E às vezes só a força de vontade não é o suficiente. Às vezes é preciso mesmo ali uma medicação para ajudar o paciente a recuperar o seu estado normal e depois ir fazendo o desmame dessa medicação. Isso é muito importante. Também evitar as automedicações. Por isso é que aqui não vamos falar nem de que medicamento usar, até porque nós não temos aqui um psiquiatra. E também, às vezes, é melhor evitar falar os nomes do medicamento. Para que os níveis não vão à farmácia e compram. Não vamos incentivar a compra de medicamentos. E como evitar, na verdade, aquelas dietas da moda que fazem mal, fazem muito mais mal do que bem? Uma das maneiras de evitar é mesmo procurar um profissional capacitado, ou então a pessoa começar a reduzir, no sentido de reduzir em que sentido? Começar a comer mais alimentos de verdade do que os alimentos embalados. Hoje nós estamos a comer muitas comidas rápidas. Estou com fome, vou comer um hambúrguer, vou comer uma faíta. E aquilo já não é lazer, aquilo vira já o hábito da pessoa no dia a dia. Há famílias que o jantar é uma pizza. Sempre. Não querem cozinhar. Uma coisa é você de vez em quando levar os filhos para passear, comer um hambúrguer. Outra coisa é sempre. Não pode ser sempre. Se a pessoa optar por comer mais coisas saudáveis ou coisas de descascar, ela já vai saber que vai começar a perder peso. Só que hoje é aquilo. É o corre-corre da vida. As pessoas não querem mais cozinhar, as pessoas querem tudo pronto, tudo é ligar, chamar. Então, não tem como. Fred? Eu digo sempre, eu como aquilo que me faz bem, não aquilo que é bom. Então, nós normalmente... É uma grande diferença. Sim. Uma coisa é comer o que faz bem, outra coisa é comer o que é bom. E normalmente... E as pessoas às vezes não conseguem perceber essa nós diferença. queremos comer o que é bom do que o que faz bem. O que faz bem. Se sabemos comer aquilo que nos faz bem, saberemos cortar muitas coisas. E é importante, Fred, que nessa alimentação, comer o que faz bem do que é bom, seria bom que também o que nos faz bem fosse também bom. Não é? Mas na verdade, o que é que acontece? Porque há muitas vezes, Fred, só para terminar aqui o meu raciocínio, e isso para ajudar lá em casa que se calhar concordam comigo, há muitas vezes, e esse é o papel dos profissionais, quer
quer o PT, quer a nutricionista, ou todos. Muitas vezes nos dão aquela comida que nós não gostamos. E às vezes somos forçados a comer. Então, e assim como também nos mandam fazer exercícios que às vezes o nosso corpo não gosta. Quando na verdade existem exercícios que nós podemos fazer que têm quase o mesmo impacto, mas que o nosso corpo responde melhor, bom, né? que nós gostamos de fazer. Assim como também existem alimentos, e eu já trabalhei um bocadinho com a doutora Angelina e sei como é que isso funciona. Há comidas que também nos é recomendado, que são saudáveis ou são boas, e também são bons, é bom também para nós, porque a gente gosta e também é saudável. E às vezes é essa dificuldade que às vezes que se tem. Olha, para uma família saudável, por certo. exemplo, a dieta começa nas compras. Não Exato. traga para a tua casa coisas que não são boas. Não traga para a tua casa coisas que não são boas. Pois, porque muitas vezes nós queremos fazer uma reeducação alimentar quando nós podíamos fazer uma reeducação na hora de ir ao supermercado. Nós trazemos muita coisa para a nossa casa que é inútil para a nossa saúde e que devíamos poupar algum dinheiro. Se for agora para a minha geleira, vai encontrar só água. Ok? Só Nada de água. refrigerante, nada de... Só água. Muito bem. Só água. E depois tem outra grande questão. O que nós queremos trazer para a nossa casa, para as nossas arcas, somente cá em Angola, queremos trazer muita coisa, conservar tanta coisa, quando um talho não fecha, a Certo. peixaria ou a pescaria não fecha, nós queremos guardar tanta Olha, coisa Fred, e que cada vez... o Fred está a tocar aqui no aspecto que eu tive que me reeducar desta forma também. Pois. Havia épocas, e se calhar essa dificuldade financeira que nós temos, vamos trazer para o teu programa também o impacto da economia na saúde, brevemente. Acontece que houve uma altura em que as pessoas compravam muita coisa e guardavam na despensa e nas arcas. Pois. Caixa de frango, caixa de não sei de quê. E isto, na verdade, não é saudável. Quando a gente pode ir no talho comprar coisas fresquinhas, para aquele momento, como acontece muitas vezes nos países mais desenvolvidos, e consumir naquele momento e depois voltar aí comprar. E o Fred toca nesse aspecto que eu acho que é de extrema importância. E toca também num aspecto que eu acho que também é importante, que acontece, eu digo, no processo de reeducação alimentar. O pai e a mãe estão a fazer reeducação alimentar, por exemplo, ou o pai está a fazer, por exemplo, mas os filhos não estão a fazer uma educação alimentar corretamente. O que é que acontece? A mãe faz aquele peixe grelhado com inhame e salada para o pai, e para os filhos faz aquele funge com feijão de óleo de palma, com calulu ou peito alto, e o pai agora fica sem saber o que fazer. Não, por isso é que às vezes há casos mais complexos em que nós temos que chamar o casal para mudar o hábito alimentar da família mesmo, porque os filhos também aprendem vendo. Certo. Que já está tão, às vezes o marido está com 160, 150 quilos, às vezes é a mulher, vice-versa. Nós temos que chamar a família para dizer que o projeto é esse. Vocês têm que mudar os vossos hábitos alimentares e começa nas compras. Evitem comprar isso, não tragam aquilo para casa, porque estando lá é um denominador de que vocês vão consumir. E falando, começa nas compras, também lembro que também começa também nas escolas. Eu vejo que há miúdos, os miúdos na creche, não sei quando, já são ensinados como compor um prato saudável, como saber que esta é uma alimentação saudável. Este é um processo que tem que começar ali na base. Tem que começar na base, porque aí é onde está o problema. Por exemplo, eu digo aquilo que é a experiência da minha casa. Consome-se tanta pipoca, mas tanto milho de pipoca na minha casa. Por quê? Porque eu não levo bolachas para a minha casa, não levo bolachas. Não levo... A pipoca é mais saudável que a bolacha. Não levo batata, frita entre pacotes, né? Assim, não levo isso. E em compensação eu tenho que levar quê? Fruta, milho de pipoca, jinguba, coco, para substituir isso que eu retirei deles. Isso funciona porque quando falta milho de pipoca gritam logo, quando falta a jinguba gritam logo, porque são coisas que nós substituímos.
A fruta tem que ter, uma casa tem que ter sempre uma bandeja de fruta. Não dá para comprar todas E nós, porque algumas são caras, nós estamos num mas país que, temos na a variedade. verdade, temos um leque muito grande, uma diversidade muito grande de frutas, né? Sim, mas temos a banana, Sim. que é se calhar das frutas que mais quase temos em quase todo o tempo. Abacate. O abacate, a laranja, que agora sai muito bem, Pois. nacional. Doutora Angelina? Não, e também no tudo aquilo que eles estavam a falar, temos que incluir o comfort food. O que é o comfort food? É uma vez por semana ou de 15 em 15 dias permitir a essa família trazer aquele alimento que a gente sabe que não é saudável, mas que faz parte dessa família. Ok. É importante porque para que não haja compulsão. Porque, E por não exemplo, haja depressão também, acima de tudo. sim, o pai de família está a fazer o plano alimentar, como o Fred disse, né? Só ele é que está a fazer, os filhos não estão. Mas todo mundo tem que entrar nessa tem que onda que é para poder ajudar. Certo. Então, de 15 em 15 dias ou uma vez por semana, façam o mesmo prato típico da família, que a gente sabe que não é tão saudável assim. Por Mas exemplo, todo mundo pode comer. um bacalhau com Isto não mata, isto não, faz, não tem problema Nós nenhum. precisamos ser extremistas, Por exemplo, precisamos ser equilibrados. Ok. tipo um bacalhau com natas. Aham. Para mim não é saudável. Certo. Tem natas, tem batata frita. Mas tem esse o nata não faz mal. Tem o bacalhau que é saudável, mas entra aí naquele, né? Naquele emaranhado todo, vai ali ao forno, fica bem crocante. Comer isso sempre vai fazer mal. Ok. Mas a família gosta. Então libera, uma vez por semana vai ser bacalhau com natas. Qual é o outro prato também que a família gosta? Por exemplo, aquele fungo com peito alto e tudo mais. É saudável? É, em quantidades pequenas. Só que às vezes a família quer comer muito mais, não é? Então libera uma vez por semana trazer esse prato para fazer um conforto Familiar. food, né? Que é para também não ficar uma coisa muito restritiva. Mas por que às vezes se restringe muito? Porque as pessoas acham que vão perder 10 quilos em um mês. Isso é verdade. E até às vezes pode ser possível. Só que o que, é que vai acontecer? Quando a pessoa acabar de fazer aquele plano, ela vai cair e vai ganhar o dobro daquilo que se perdeu. Então, por que não perder peso aos poucos? Por quê? Se você faz um plano muito restritivo, a pessoa perde peso muito rápido, ela pode desenvolver esses transtornos alimentares. Mas essa perca de peso rápida também pode ser um transtorno alimentar? Até pode não ser, mas pode abrir portas para o transtorno alimentar. Até porque, perdendo peso rápido, nós podemos não só perder gordura e músculos também. Ok. Pois, porque a gordura, a perca de gordura é mesmo um processo, é ganho de massa muscular e perdendo gordura. Porque a única coisa que se pode perder tão rápido é músculo. A gordura é só um processo. E quando o indivíduo perde tanto peso, não, só para caminhar perdi tanto peso. Está a perder peso de gordura ou Também tá peso perdendo de músculo? Também Assim tá como tem perdendo. muita gente que é grande, pesa muito, mas tem mais músculo do que gordura. É assim, doutora Angelina? Também existe Exatamente esses isso. casos. Exatamente isso. Porque Tá bem. hoje há uma febre de que estou a emagrecer, só estou a fazer caminhada. Então, mas eu digo, dou sempre um exemplo fácil. Se eu tenho um caminhão concebido para 20 toneladas e o caminhão está com 25 toneladas, indo para Luanda, eu recomendo o motorista ir devagar ou lento, ou rápido. Tem que ser mais lento. Mais lento, porque o caminhão está carregado além daquilo que foi concebido. Sim. Certo. E às vezes o que é que acontece? Vimos pessoas com peso a mais, ou com sobrepeso, assim está certo, né, doutora Helena? Acima do peso. E as pessoas são recomendadas a correr. Então, Que não é correto. não é correto. Dá cabo como dizem os cubanos, da rodilha, dá cabo do joelho, É das óbvio. articulações. O que é que quando eu acordo às 4 aí para o ginásio, cruzo com muita gente com sobrepeso a correr e a caminhar por excesso. Há uma pressa muito grande em querer Não, emagrecer. é que isso não resulta porque emagrecimento passa por ganho de massa muscular. Isso é que uma coisa é redução de medida e uma coisa é massa magra, que tem a ver mesmo com ganho de massa muscular. As pessoas com sobrepeso devem ir para o ginásio, porque é aí, quando falava do exercício apropriado, adaptado, Exato. o único sítio onde se pode controlar a forma como vais praticar o exercício físico é dentro do ginásio. E até nós sabemos, especialistas dessas áreas estão dentro dos ginásios. Então, quando vai acordar 5 horas, 4 horas,
para ir correr com subpeso, estás a dizer que daqui a pouco não tem joelho. Exato. Estás a dizer que qualquer coisa corra mal, torceu alguma coisa, já não vai estar bem, porque devias ir para o ginásio. As pessoas que têm subpeso devem ir para o ginásio. Treinar dentro de um ginásio, dentro de uma academia, não na rua caminhando, porque isso não vai resultar em nada. Até porque facilita o controle, Facilita a adequação do exercício, Não, porque quando a orientação. Pois, quando nós estamos a falar de gasto de energia, estamos a falar o quê? O ser humano está concebido para andar 1h30, 2 horas, normalmente. Quem disse que isso na primeira semana até pode ser um gasto, passando 2 semanas já não é gasto. Adaptou-se. Adaptou-se, mas dentro do ginásio tu vais ter recurso ao peso. Okay. Vais ter recurso ao peso, vais ter recurso aos outros exercícios que vão trabalhar muito a tua capacidade cardiovascular, porque isso tem que ser trabalhado de... Ela pode desenvolver uma compulsão alimentar, no sentido de querer comer para engordar, para não ser atraente para homem nenhum, porque ela não quer voltar a ser abusada. Então, é muita coisa que está por detrás disso. Muito bem. Sem falar aí ainda na fase da amamentação da mulher, porque a mulher é a das que mais sofre com o aumento de peso, porque a fase da amamentação, o corpo da mulher funciona como uma fábrica de leite. O que ela precisa ingerir para fabricar um leite com qualidade? Por isso é que muitas vezes diz que está a amamentar, come demais. Come demais e tem mais necessidades de comer. Porque tem um ser vivo para alimentar. Pois. E isso acaba às vezes aumentando o peso da mulher. Daí a importância do tratamento. E isso podemos enquadrar num transtorno alimentar? Tá? Não, só se essa fase causar um transtorno alimentar. Só se causar, porque a mulher pode muito bem comer. São aquelas que a doutora já citou no princípio da conversa. Dar uma compulsão alimentar, ela se sentir culpada e não perceber que ela está a comer um pouquinho a mais, porque tem que alimentar um ser, né? E aí ela come um pouco a mais, sente-se culpada e vai querer vomitar. Pois. Okay. E também porque hoje em dia cobra-se muito mais da mulher. Mas muito mais. Olha, aqui em Angola até é muito comum você ver um magrinho com uma mulher um pouquinho mais avantajada. Certo. Mas lá fora é muito raro. Você vê mais uma mulher esbelta com um homem um pouquinho mais acima do peso, porque a sociedade cobra muito mais o corpo perfeito à mulher do que o homem. A mulher tem que ser mais gostosa do que o homem. Sim, e a mulher tem essas duas fases, como o Freire disse, a fase da gestação, da amamentação e quando ela entra na menopausa. É outra fase também que a mulher tem uma tendência em ganhar peso. Por quê? Porque o estrogênio que ela secretava, não é? Quando não estava na menopausa, agora secreta em menos quantidade. O resultado, o estrogênio nos protege, por exemplo, de um excesso de peso, nos protege da pressão alta, nos protege do ácido úrico. Quando eu entro na menopausa, ou quando a mulher entra na menopausa, ela não tem esse estrogênio. Resultado, ganha mais peso, o colesterol sobe, o ácido úrico sobe, a pressão dispara. E é um turbilhão de emoções que se a mulher não se controla, o casamento acaba. Sim, sem dizer que nessa fase ela começa a olhar para o corpo e começa a se imaginar o corpo dos 18 anos a 9 anos. Olha. É uma comparação que entra com essa difusão do organismo que passa essa alteração hormonal que começa a acontecer. A mulher entra em depressão ou começa a treinar demais. Isso. E quando vai treinar tem contacto com pessoas ou com mulheres jovens, começa de certa forma a buscar o espelho das mulheres jovens na sua idade, e ela esquece, começa a fazer exercícios que não devia fazer, ela esquece, quer chegar rapidamente naquele corpo. Ela esquece que ela tem 5 partos ou 2 partos e essa jovem que ela está a olhar não tem nenhum, mas a idade também não é igual. A idade não é, e depois passam por dietas não recomendadas. Dietas não recomendadas, comem menos determinadas coisas, cortam carboidratos sem necessidade, cortam não sei o que lá porque querem emagrecer, porque não estão a viver a realidade, a realidade biológica, porque o nosso corpo em determinada idade transforma-se. Nós temos que aceitar essas fases da nossa vida e essa eu acho que tem sido
um dos maiores problemas, causadores de problemas mentais, porque as pessoas não se aceitam na idade, no que fizeram, como resultado do corpo estar como está. Então, nós temos que olhar para esses aspectos, somente as mulheres têm que olhar sempre como uma mulher que tem 3, 4 partos e que já teve anestesias e essas coisas, há de haver alguma alteração no seu corpo e a nível comportamental também. Tem outras comorbidades? Sim, a nível comportamental também. Vai gerar uma outra pessoa dentro de uma. E então, nós temos que, de certa forma, ter esse equilíbrio, porque os problemas de gêneros muitas vezes não são para ser tratado na igreja, mas é para ir para um psicólogo, é para ir para um nutricionista. Quer ir buscar um pastor para resolver esse problema? Para resolver esse problema. Não quer dizer que a questão espiritual não é importante. Sim, é importante. Nós trabalha na questão psicológica temos do essa indivíduo e na fé, não é? Temos essa dificuldade de diferenciar quando é que temos... Quando é que é para ir para a igreja, quando é que é para ir para o psicólogo, quando é que é para ir para o nutricionista. Temos essa diferença e cá é um aspecto cultural que é muito elevado. O papel do psicólogo, do nutricionista, ainda é visto como um papel que quase não tem grandes efeitos na sociedade, mas não. É por não termos de ir ao psicólogo e ao nutricionista que muitas pessoas estão a ficar como estão a ficar. Muito bem. Bem. E isso que o Fred trouxe é extremamente importante, a comparação. Com quem você se compara, como ele falou, né? Você tem 50 anos, no ginásio vê meninas de 25 e você como mulher quer se comparar com elas. E depois você quer se comparar também com a celebridade. Mas a celebridade tem um monte de cirurgia, fez lipo de não sei o quê, fez harmonização facial e você não fez. Então não é a mesma coisa. E as mulheres hoje têm Olha, dica da doutora Angelina, podem se deixar influenciar. cada ser é um ser, nada de estar a comparar-se com verdade. Podemos buscar inspirações, mas não as práticas que os outros fazem, porque nunca sabemos qual é o processo que cada um passa. Estamos a chegar ao fim do nosso programa. Eu vou pedir aos nossos convidados que deixem aqui as suas dicas para a nossa população, para o nosso pessoal, nossos telespectadores lá a casa, nossos ouvintes também. Que recados nós podemos deixar, quer o Fred, quer a doutora Angelina, para essas pessoas que sofrem de qualquer transtornos alimentares e como podemos evitar, assim de forma muito resumida, cada um, quer nos seus impactos nutricionais ou alimentares, assim também como seu impacto físico. Eu ia começar com o Fred. Começo com o Fred e depois terminamos com a Angelina. Fred. É que eu gosto muito de ouvir a Angelina a falar. Então pronto. Então ela fica no fim, porque eu também adoro. Sou muito fã dessa doutora sábia. Sim, senhora. Pronto, os conselhos. Para a nossa realidade africana, os bons hábitos alimentares ainda estão com os nossos avós e as nossas tias. Sempre alimentaram-se bem, só que nós hoje, com a globalização, estamos a adotar um tipo de alimentação que não é adaptado ao nosso organismo e não é saudável. Então, dizer que para as pessoas que têm transtornos alimentares, procurem nutricionistas para serem alinhados e depois procurem psicólogos para fazer uma adaptação terapêutica para se desfazerem desse transtorno, porque esse transtorno parece uma coisa simples, mas pode levar a vida, porque eu, como dizia, muitas vezes eu recebo o paciente e eu pergunto: quer treinar por quê? Não, porque quero perder peso, para a roupa me caber bem, eu vou para um casamento, e eu digo: só isso não é suficiente para você perder peso, o teu objetivo, porque você tem que saber que ter peso ou mais é como pegar numa corda e suicidar-se, porque tu vais herdar diabetes e podes herdar depressão e suicidar-se, ou seja, ter peso a mais de forma consciente é mesmo o meio caminho para a morte, e as pessoas têm que saber isso. Peso a mais, você pode herdar doenças. Então o conselho que deixamos é: não parem de praticar exercícios físicos. Se não dá para ir para um ginásio, minimiza com uma caminhada, mas não se esqueçam, com uma só modalidade por si só não se completa. Qualquer um que seja um objetivo, temos que treinar de forma diversificada, e a alimentação é como a doutora já disse, um prato saudável tem que ter carboidratos, proteínas e gorduras saudáveis. E então, buscar sempre fontes diferentes
de proteína, de carboidratos, para depois diversificar o prato. Então, pratiquem exercícios físicos, os doutores já estão à vossa frente, é só procurar, estamos disponíveis para ajudar as pessoas com esse tipo Já agora, Fred, se as pessoas quiserem contactá-lo ou quiserem ter consigo, como é que podem fazer? Bom, eu represento a Chimbong Gym. Nosso número telefónico é 946 870 889. 946 870 889. Estamos localizados no centro de Benguela, com 2 ginásios e um atendimento totalmente personalizado, porque eu, além de personal trainer, também sou psicólogo, então aqui um casamento. Muito bem, muito obrigado. Tivemos conosco o Fred, que é um dos indivíduos ali na cadeira do personal trainer, que não nos deixa desejar. Então, está ali o conselho, é daquelas pessoas que está disponível trabalhar consigo, que tem algum problema, algum transtorno alimentar, que tem algum problema físico. Então, o Fred é das pessoas que é recomendado a nível da nossa sociedade. Doutora Angelina, faz favor, aquela palavra para nossos telespectadores lá em casa sobre os transtornos alimentares e as suas grandes complicações, como identificar, como resolver e o que é que nós devemos fazer na nossa prática diária. Meu maior conselho é: não tenham medo da comida, tenham medo das escolhas alimentares que vocês fazem, porque basta escolher bem que não vão ter problema com peso. E como é que é o escolher bem? É só olhar para o que os nossos avós comiam antigamente. É tudo mais natural do que industrializado. Então, procurar pelo menos de segunda a sábado ter uma alimentação cada vez mais saudável, com comida de verdade, que é aquela que nasce mesmo na terra, que você sabe onde é que é produzido, onde é que cresce. E aos domingos, quando você quiser ter um momento de lazer, aí sim você pode se dar um relaxezinho e comer alguma coisa que não é tão saudável assim, e isso não vai fazer mal para o nosso organismo. E também fazer comparações saudáveis. Você é uma mulher de 50 anos, compare-se com uma mulher de 50 anos. Você é uma menina de 15 anos, compare-se com uma menina de 15 anos. Temos que ter comparações saudáveis, porque senão isso pode nos levar a ter gatilhos emocionais que abrem portas para esses transtornos alimentares. E peço também aos pais para terem um pouco mais de atenção aos filhos, o que é que eles estão a comer na vossa ausência, o que é que eles veem na vossa ausência, seja na televisão como no telefone, porque às vezes hoje em dia o mundo está tão globalizado que quem está em Angola consegue se comparar com alguém que está, por exemplo, nos Estados Unidos, no Brasil, que são realidades completamente diferentes. As pessoas têm recursos diferentes, têm acesso a procedimentos estéticos diferentes, estilo de vida diferente. E depois a pessoa está aqui em Angola, se acha feia porque já se comparar com o padrão brasileiro. Os padrões não são iguais de beleza, não é? Então também temos muito isso. A adolescente se sente feia porque o ideal dela de beleza, por exemplo, é um ideal ocidental, quando na verdade ela é angolana. Acha que o cabelo dela é feio porque a pessoa que ela tem como modelo tem um cabelo liso e ela tem um cabelo crespo. E chega em casa, a mãe está sempre de tiçagem, ela nunca viu o cabelo da mãe, é o natural. Então isso cria um transtorno à criança que é muito, muito grande. Então, deixa a criança ser criança. Certo. E quando ela tiver uma idade de querer alisar o cabelo, ela pode alisar o cabelo, mas desde que ela saiba que o cabelo dela natural não é liso, é crespo. Estou aqui a falar daquelas que têm cabelo crespo, né? Certo. Porque também temos angolanas que têm o cabelo liso de nascença. Até porque o nosso país hoje já é uma mixigenação grande. Também temos que ter em conta isso. Isso tem muito a ver também com aquilo que é na alimentação. Não comparar a alimentação da casa do vizinho com a nossa casa, não é? Também tem isso, daquelas crianças que às vezes têm vergonha de dizer que comeram feijão porque acham que feijão é comida de pobre. Sim. Isso acontece. Tem vergonha de dizer que comeu sardinha porque acha que sardinha é comida de pobre, quando na verdade feijão e sardinha é o melhor peixe é o bacalhau ou é a corviche. Quando na verdade a nossa sardinha é
das melhores em termos de Então, ômega. isso passa por uma conversa. Os pais têm que conversar mais com os filhos. Final de semana é para ficar às vezes em casa, ter aquela conversa na sala, sentar na carpete e ir conversando, contar de onde é que os avós vieram, como é que eles batalharam. Isso tudo ajuda naquilo que são os transtornos alimentares? Sim, porque nós temos que saber que tudo na vida é um processo. O dinheiro vem com a idade. Assim como a vaidade também tem que vir com a idade. Há coisas que miúda de 13 anos não pode ter. Miúda de 13 anos não pode ter um iPhone, por mais que os pais tenham dinheiro, porque ela não consegue pagar por aquele telefone. Não consegue ter um telefone, dá um telefone mais modesto para ter comunicação com a filha, para não ter acesso a certas coisas, porque isso depois vai criar gatilhos e frustrações que a mãe, por mais dinheiro que tiver, não vai conseguir controlar. Dinheiro não compra saúde mental. Não compra. A prova disso, estamos a ver muitos ricos fora do país que estão a ter doenças que o próprio dinheiro deles não consegue pagar profissionais para os curar. Então, temos que ter muito cuidado com isso. Muito bem, muito bem. Agora somos todos aparentemente saudáveis e lutamos para sermos cada vez mais saudáveis. Próximo tema trago para vocês o estado da economia angolana, o seu impacto na saúde física e mental de todos nós angolanos. Vamos ter aqui no nosso programa um sociólogo, um médico e um economista para falarmos sobre esse tema que pensamos nós ser de grande relevância para todos nós. Siga-nos na nossa página no Facebook, no Instagram, no TikTok e no YouTube. Deixa ali os seus comentários, o seu gostinho e leva para casa este programa. Compartilhe o máximo e siga-nos para o próximo capítulo. Estamos com vocês. Muito obrigado e bom regresso a casa.